Deixa eu falar uma coisa que a gente não falou do Stories, porque tem uma diferença da frequência para feed e para Stories, né? Porque o Stories é um ambiente diferente, né? O Stories, geralmente, você deve perceber que a galera faz muitos Stories em sequência. E quando você olha lá no Stories de alguém, tem aquele monte de pontinho. Sim. Qual que é o comportamento humano, geralmente? Olha 1, 2, 3, pula. Cansa. Pula. Ali, com base em dados, né? Só pra gente fechar essa parte da frequência de posts, né? Com base em dados, as estatísticas mostram que o segundo frame, que é o segundo Stories, na sequência, é o melhor e deve ser o seu melhor frame. Deve ser o seu melhor conteúdo, portanto, né? Por quê? Porque depois dali, a probabilidade das pessoas pularem é muito grande. E aí, quando você passa de 5 Stories em sequência, a audiência cai brutalmente. A retenção cai muito. E assim, eu mostrei já em alguns posts, né, esses dados. Então assim, a partir, obviamente, do segundo story já vai cair na retenção, né? Isso é super natural. Mas depois de 5 já cai muito, assim, já aquela pessoa que começou a assistir não vai terminar. Então, ela não vai entender a mensagem completa, concorda? Às vezes você faz um stories em sequência, você quer passar uma mensagem completa, e ninguém vai ter a mensagem completa. A galera vai ter a mensagem pela metade. Então, o primeiro Stories é natural, todo mundo vai ver. O segundo Stories, estrategicamente, eu sugiro que seja o seu melhor conteúdo, o seu melhor Stories ali, para justamente pegar a pessoa para o terceiro. E o seu quinto, que seria mais ou menos o último na sequência, ser algum tipo de enquete, algum tipo de interação para falar para as pessoas sobre aquilo que está nos Stories anteriores. Porque aí força a pessoa a voltar para entender por que você está perguntando aquilo. Então, para ela responder, é uma enquete que tem a ver, tem relação com os Stories anteriores. Então, ela não conseguiria responder sem ter visto. Aí a taxa de voltar significa a retenção, a principal retenção, porque você consegue olhar de fato o interesse das pessoas. Não é só a pessoa que chegou até o fim, mas são as pessoas que voltaram nos Stories, prestaram mais atenção. Porque Stories é muito fácil, né? Você ver até o fim, é só ficar clicando. Ela não prestou atenção, né? Muitas vezes. Então, se o cara volta, obviamente, teve uma maior atenção nos Stories. E o Instagram lê isso. Então, assim, por isso que existe a taxa de voltar, por isso que existe o clique para voltar. Pode ver que eles dão esse número e ninguém pensa muito nisso. Ninguém pensa muito nisso. E fazer enquetes, né, ajuda você a aumentar a interação, que aumenta a entrega e tudo mais. Então, no meu caso, eu faço enquete no primeiro Stories, enquete no último Stories da sequência e entrego o meu melhor conteúdo no segundo. E a enquete no último Stories da sequência pra falar lá do começo.